Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça. Lembrando que a partir de agora você nos acompanha pelo YouTube da Rádio Justiça e temos ainda o canal 1.3 da TV Digital do Distrito Federal para você nos acompanhar também com imagens aqui do estúdio. Agora 8h32. Revista Justiça. Debate. Tema de hoje, direito de sucessões, essa área que regula a transmissão de patrimônio de uma pessoa falecida para os herdeiros, uma questão que é delicada porque envolve aspectos patrimoniais e também emocionais. Vamos conversar sobre o tema com os nossos convidados. Começa apresentando o advogado, ex-juiz de direito do TJDFT, mestre em ciências jurídicas e professor Jailton Lopes. Doutor Jailton, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, muito obrigado. Bom dia, doutor Flávio. Para mim é uma alegria estar aqui novamente com vocês. Doutor Flávio Grutti, advogado especializado em direito civil, professor palestrante. Obrigado também por estar conosco, doutor Flávio. Bom dia, Sérgio Duarte, doutor Jailton. Sobretudo, meus amigos, que prazer estar aqui com vocês. E vamos lá. Doutor Jailton, quando esteve aqui, ainda era juiz de direito do TJDFT. Uma curiosidade que todo mundo deve perguntar: como é que está a vida de volta à advocacia, doutor Jailton? A advocacia é muito desafiadora, né? Eu já a experimentei antes de me tornar juiz e retornei à advocacia. Estou gostando bastante, porque eu acho que esses desafios eles são importantes, eles nos movem sempre, né? Então, graças a Deus, a advocacia está indo bem. Esse assunto, o direito das sucessões, também porque chama tanta atenção do senhor, e o senhor também é uma referência nesse assunto. Sérgio, eu, durante os meus quase 10 anos como juiz, eu atuei bastante em varas de família e sucessões. E foi um período muito enriquecedor, no qual eu me debrucei mais sobre essa matéria e entendi a importância de tentar, de alguma forma, pensar racionalmente a transmissão do patrimônio. Você tocou num ponto que é muito importante, que esse é o momento de uma família, que a família ainda está em luto, né? E tem que lidar com as emoções, tem que lidar com questões mais racionais e objetivas, envolvendo a parte de bens. Então, fui estudar, me apaixonei pela matéria, pela área, passei a ensinar essa área para advogados do Brasil inteiro e tenho estudado cada vez mais, sobretudo pensando em formas de acelerar esse procedimento que muitas vezes é tão demorado. E para o senhor, doutor Flávio Grutti, direito de família, o senhor já esteve aqui tantas vezes com os assuntos variados do direito de família e também o direito de sucessões é algo envolvente que, para quem gosta, vai e segue em frente, aprofunda e vai tirando ali nuances para uma performance melhor quando os pedidos são feitos? Eu acho que o direito das famílias e o direito das sucessões são os ramos mais desafiadores do direito e, para os advogados, é o nicho que viabiliza um retorno financeiro, porque as causas são frequentes. Normalmente um advogado, quando trata de um divórcio e faz um trabalho bem feito, ele vai ser contratado para uma eventual morte na família. Ou seja, são ramos que andam juntos. E o brasileiro, antes da pandemia, da Covid, ele não pensava muito que a vida era finita. O brasileiro sempre foi muito emotivo, mas depois ele viu que a morte não é uma possibilidade, ela é uma probabilidade. Hoje estamos aqui, amanhã provavelmente. Depois da Covid veio aquele boom de testamentos. Eu, por exemplo, lecionava testamento há vários anos, mas havia feito 1 ou 2 depois da pandemia, da qual eu quase fui vítima. Passei a fazer bastante testamentos. Então, o brasileiro passou a pensar na morte como uma viabilidade, como uma probabilidade. Quem ouve falar quase fui vítima não tem ideia, doutor Flávio. O que aconteceu com o senhor? Conta para o nosso ouvinte rapidamente. Eu mesmo, vacinado já no final da pandemia, eu peguei a Covid no modo mais grave e perdi mais de 90% dos pulmões. Fiquei 37 dias na UTI, entubado. E fui desenganado 2 vezes, mas por uma graça de Deus, carinho dos amigos, orações, aqui estou praticamente sem sequelas. Ainda ficou uma parte, 20% dos pulmões prejudicada, mas vida que segue.
foi isso que aconteceu. Bem resumidamente. Doutor Jailton, a experiência que o senhor teve estando lá no TJ também serve para trazer pontos que o senhor encontrava justamente nessas peças que haviam falhas, o que dificulta um pouco também, além da questão emocional, né? O direito de sucessões, os pedidos que são feitos. Perfeito. Eu encaro os inventários da seguinte forma. Eu costumo dizer que o advogado precisa ser a razão daquela família. Coração fica com a família. Infelizmente, o ente querido não volta mais, pelo menos não nesse mundo terreno. Então, o advogado tem que... Primeira coisa é ele mostrar para a família que agora é hora de pensar na forma mais rápida e eficaz para transmitir o patrimônio. E quando o inventário ele começa de forma equivocada, seja na descrição do patrimônio, seja na qualificação correta dos herdeiros, na titularidade de cada herdeiro, ele tende a ser um procedimento mais burocrático, porque o juiz ele está imerso a diversos processos. E o inventário, quando ele começa errado e o juiz começa a determinar juntada de mais documentos, esse processo começa a ficar um pouco mais bagunçado, digamos assim. E ele se torna, às vezes, burocrático por um equívoco no início do processo. Eu costumo dizer que a fase das primeiras declarações, porque basicamente o procedimento judicial sujeito requer a abertura do inventário, uma petição simples, pedindo para que o juiz nomeie um inventariante, o juiz então nomeia o inventariante e esse inventariante já tem um prazo para prestar compromisso, que vai cumprir bem e fielmente o seu encargo e apresentar as primeiras declarações. As primeiras declarações são a peça na qual o inventariante vai relacionar todos os bens já conhecidos, porque pode ser que haja outros bens que ele ainda não conhece. Então, mas ele tem que descrever corretamente esses bens, qualificar todos os herdeiros, já descrever eventuais dívidas e juntar todos os documentos necessários. Quando o advogado consegue montar bem esse kit de documentos, o inventário tende a seguir de forma mais rápida. Um segundo aspecto importante muitas vezes os herdeiros ficam discutindo questões que, ao fim e ao cabo, não interessam para o inventário. Tipo? Por exemplo, o herdeiro começa a suscitar questões emocionais. Porque o herdeiro fulano de tal não cuidou muito bem do nosso pai? Se ele não cuidou, tudo bem. Aconteceu, é uma questão que você tem que resolver pessoal com ele, mas não tem nada a ver com um patrimônio, porque não há uma causa de indignidade, não há uma causa de deserdação. Então, é importante os advogados evitarem o quê? Discussões inúteis para o inventário e pensarem sempre objetivamente na melhor forma de transmissão. E documentação e correta descrição do patrimônio são dois aspectos muito relevantes para um bom andamento do processo. Doutor Flávio, pois não. Sérgio, o que é interessante que em direito das famílias e direito das sucessões, se o advogado pegar a pilha emocional do cliente, não se vai a lugar nenhum. O advogado tem que se manter, como o doutor Jailton falou, no campo técnico. Mas o que acontece na vida real? Nós temos, por exemplo, uma família, pai, mãe e 3 filhos. Em algum momento houve uma ruptura. Foi um filho para cada lado e um deles ficou cuidando dos pais. O brasileiro hoje ele ganhou uma expectativa de vida maior. Hoje em dia, quando alguém morre aos 70, 75 anos, o que a gente ouve? Morreu cedo. Antigamente não. Agora, chega-se facilmente aos 90, 95. Não se sabe direito o que fazer com esses 15 anos a mais, nem para o idoso, nem para a família. Aí acontece o evento morte. Quando acontece o evento morte, os filhos que estavam separados se unem novamente, mas não com o objetivo de proporcionar momentos bons para o idoso que se aproxima da morte, mas para verificar patrimônio. E aí começam as brigas. O sujeito nesse mundo que leva mais desconfiança é o inventariante. Todo mundo que está afastado começa a duvidar do inventariante. Por isso que é importante o papel dos advogados, porque quem faz a justiça no primeiro momento são os advogados. Então, se os advogados, ou o advogado que conseguir reunir todo o grupo, estiver numa boa sintonia, o inventário anda rápido.
Vamos aproveitar, doutor Flávio, e abrir aqui o nosso WhatsApp para perguntas. É o 61 99975 8140. Você pode escrever a sua pergunta para nós, 61 99975 8140. E já que estamos falando do inventário, tudo começa por ele então, né, doutor Flávio? Existe um prazo para começar esse inventário? Quando se inicia a sucessão? Bom, existe um prazo de 2 meses que consta do Código de Processo Civil para você abrir o inventário. Muitas pessoas perguntam, se eu ultrapassar esse prazo, eu tenho algum ônus? Ônus processual? Nenhum. O que você pode ter é algum ônus tributário. Você eventualmente pode pagar uma multa. Agora, essa multa ela varia de estado para estado. No Distrito Federal, por exemplo, atualmente nós não temos multa. No estado de Goiás nós temos multa de uma maneira gradativa. Se você passa de 60 dias, é um percentual. Se chega a 90, é outro percentual. Se vai até 120, outro percentual de multa. Então, objetivamente, 2 meses para abrir o inventário. Passou de 2 meses, você vai ter alguma punição processual? Não. Você pode ter, a depender do estado, que ter que pagar uma multa, que ela vai sendo gradativa de acordo com o valor do acervo hereditário. Esse inventário, doutor Jailton, os herdeiros, eles podem escolher livremente a via judicial, até extrajudicial, para abrir esse inventário? Ou existem alguns requisitos que o nosso ouvinte não sabe? Quem é que pode ser o inventariante? Bom, o Código de Processo Civil estabelece uma relação daquelas pessoas que podem assumir esse cargo de inventariante. O cônjuge, o filho, eventualmente até um inventariante dativo nomeado pelo juiz, então há um rol. O fato é que a via que vai ser escolhida pelos herdeiros, e ela pode ser a via judicial ou extrajudicial, ela basicamente o que determina é, primeiro, a ausência ou não de conflito, ou seja, se há conflito ou não entre os herdeiros, e se de fato os herdeiros querem a via extrajudicial ou querem a via judicial. Até pouco tempo atrás, se houvesse algum herdeiro incapaz, o inventário necessariamente deveria ser judicial. Recentemente tivemos uma reforma importante na resolução número 35 do CNJ, que passou a admitir o inventário extrajudicial mesmo havendo interessado incapaz. Pode ser, por exemplo, uma pessoa maior de idade, mas sujeita a uma curatela, ou mesmo uma pessoa menor de idade. Então, se não houver conflito entre os herdeiros, ainda que haja interesse de incapaz, eles quiserem levar para a via extrajudicial, que é muito mais rápida, eles vão poder fazer. Se houver interesse de incapaz, o Ministério Público vai ser ouvido na via extrajudicial, ou seja, o tabelião, após lavrar a escritura, a minuta da escritura pública de inventário e partilha, vai encaminhar para um promotor de justiça e ele vai dar então um parecer, que pode ser um parecer favorável ou não favorável. Se esse parecer for favorável, há a eficácia plena da escritura pública e a partilha foi realizada. Se esse parecer for desfavorável, o tabelião tem a oportunidade ainda de remeter para o juiz competente, analisar se o parecer do Ministério Público faz ou não sentido juridicamente, e o juiz pode dizer, olha, a despeito do parecer desfavorável do Ministério Público, lavra-se a escritura pública e partilha-se na forma apresentada. Então, hoje está mais fácil levar para o extrajudicial, e falando sobre os advogados, e o que o doutor Flávio falou muito bem aqui, mais um instrumento importante, né, Flávio, para os advogados aproveitarem esse nicho da advocacia, porque a cada dia nós estamos vivendo um processo de desjudicialização das matérias e dos procedimentos. Já tivemos isso com a execução, tivemos isso agora com os inventários. Então, a rigor, essas são as principais questões, né? Ausência de conflito e vontade, obviamente, dos herdeiros. Doutor Flávio, eu ia perguntar para o senhor, prós e contras do extrajudicial. Tem alguma colocação a fazer a respeito disso? No extrajudicial. Bom, vamos lá. Aqui na realidade do Distrito Federal, por exemplo, aqui em Brasília, são 2 varas de órfãos, não é, Jailton? 3 varas de órfãos e sucessões, 3 juízes, 4, 5 mil processos. A demora é extrema. É um juiz para 15, 16 analistas. Então você tem o fator tempo, que demora bastante. No inventário judicial, você tem o inventário pelo rito tradicional. Quando há dissenso, há conflito, demora um pouquinho porque tem mais fases, e quando há consenso você pode fazer pelo rito do arrolamento, que é menos demorado, por assim dizer.
Agora, o inventário extrajudicial, se a documentação estiver toda reunida, se houver consenso, você consegue resolver até em uma semana. O que tem que se verificar, às vezes, é o preço da escritura pública do inventário, quanto que custa em cada estado e quanto que seria os emolumentos judiciários para se fazer na justiça. Porque, às vezes, a escritura pública de inventário pode ficar num preço expressivo, a depender do estado. Aí você tem que fazer, para o seu cliente, um trabalho de pesquisa. Olha, se você fizer extrajudicialmente, você vai pagar de emolumentos cartorários, por exemplo, R$20 mil. Se você for fazer na justiça, você vai pagar, eventualmente, R$10 mil. O extrajudicial anda mais rápido, o judicial mais devagar. Eu superfaturei os valores aqui para ficar mais didático. Então, esse é o papel do advogado. Orientar o cliente, porque depois que acontece o evento morte, aqueles que dependiam do falecido, eles vão ficar com medo da vida. Por quê? Olha, quem me mantinha morreu. E agora? Como vai ser? Então, quanto mais o advogado conseguir pacificar, partilhar e colocar cada um no seu eixo, melhor para todo mundo. E para o senhor, doutor Jailton, prós e contras do extrajudicial, quais cuidados devemos ter para que não seja algo genérico e que depois gere questionamentos? Eu acho que o ponto principal é exatamente esse do custo, né? Muitas pessoas preferem, muitas vezes, o inventário judicial, porque lá eles conseguem obter a gratuidade de justiça. Não que no extrajudicial não seja possível. É possível, mas é muito difícil obter a gratuidade de justiça no extrajudicial. O que facilitou agora, então esse é o principal fator hoje. Muitas vezes os herdeiros estão de acordo, eles sabem como vai se dar a partilha, mas eles falam para o advogado: olha, doutor, nós não temos condições para arcar com o custo dos emolumentos do extrajudicial. E mais, o tributo no inventário extrajudicial deve ser recolhido antes. Então, o tabelião só lavra a escritura pública se você apresentar o comprovante do recolhimento do ITCMD. Então, esse é um fator que muitas vezes desestimula o inventário extrajudicial. Porém, essa mesma reforma da Resolução 35, que admitiu o inventário envolvendo incapaz, admitiu também a venda de bens no inventário extrajudicial, que antes somente poderia ser feita no inventário judicial com a autorização do juiz. Ou seja, eu tenho uma relação de bens que eu vou partilhar e falo: juiz, eu quero destacar esse imóvel e quero autorização para eu vender esse imóvel e com esse dinheiro eu poder pagar o ITCMD, que é o tributo, e pagar as custas aqui do processo. Agora, no extrajudicial é possível. Os herdeiros lavram uma escritura inicial, nomeando o inventariante e autorizando o inventariante a vender um dos bens do espólio. Nesse caso, todos eles já devem descrever e identificar o bem, quais são as dívidas que serão pagas e qual o valor desse bem. Esse inventariante vai ter o prazo de 1 ano para vender esse bem, pagar as dívidas e aí depois eles vão fazer. Então, isso já facilitou muito, né? Então, por exemplo, essa objeção ao inventário extrajudicial, ela não vai mais existir, ou pelo menos vai minimizar, porque agora é possível, mesmo no extrajudicial, vender um bem para pagar despesas, dívidas deixadas pelo falecido e até mesmo o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão. Justamente, e até pergunta isso, né, doutor Flávio? Se os herdeiros podem, então, vender um bem antes de iniciar ou até ao concluir esse inventário? No inventário, bom, o Jailton já explicou no inventário extrajudicial. Agora, no judicial, se o inventário estiver em curso, já foi aberto, portanto, só com autorização do juiz, tem que ouvir todos os herdeiros e, eventualmente, se você vende um bem, que é uma medida excepcional. Quando que você pede autorização ao juiz para vender um bem? Quando for mais benéfico para o espólio, quando for mais benéfico para os herdeiros. Então, se você precisa de dinheiro para fazer a mantença do acervo, naquelas benfeitorias necessárias, por exemplo, você pode pedir. Se, eventualmente, você precisa de dinheiro para pagar imposto, você pode pedir alienação antecipada. E se for mais interessante para os herdeiros, por exemplo, o inventário se arrasta há muitos anos e aqueles automóveis que compõem o acervo hereditário começam a depreciar, começam a dar despesas de manutenção. O que você pode fazer? Também pedir para vender. Só que o dinheiro não vai ser partilhado desde já entre os herdeiros. O dinheiro vai para uma conta judicial à disposição do juízo do inventário. Ou seja,
aquela movimentação do dinheiro só vai acontecer com prestação de contas e prévia autorização do juízo. Doutor Jair, chegou uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. O senhor estava falando sobre incapaz e o inventário extrajudicial. E uma coisa puxa a outra. Ele pergunta aqui o doutor Edilson Barbosa, do Movimento Orgulho Autista Brasil. Em um inventário, tendo uma pessoa autista nível 3 de suporte não verbal, sem condições de responder pelos atos da vida civil e não interditada quando os pais vivos, como deve fazer a família na abertura desse inventário? Ótima pergunta. Nós temos que entender o seguinte, infelizmente hoje, na nossa legislação, em relação às pessoas com deficiência ou às pessoas com alguma, de alguma forma, alguma limitação para o exercício dos atos da vida civil, nós não falamos mais sobre incapacidade, né? Embora a resolução número 35, com essa última alteração, mantenha essa expressão ainda herdeiro incapaz, as pessoas com deficiência são plenamente capazes, e isso o Estatuto da Pessoa com Deficiência nos diz. É óbvio que quando uma pessoa, por alguma razão, por alguma circunstância da vida, ela não consegue exprimir sua vontade plenamente, obviamente que ela vai precisar estar representada ou assistida a depender desse grau de limitação que ela tem. Então, nesses casos, no inventário extrajudicial, é preciso, primeiro, interditar essa pessoa, ou seja, até a expressão interdição se critica muito à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou seja, iniciar um procedimento para sujeitar essa pessoa a uma medida de proteção, que é a curatela, ou mesmo um instituto muito importante também, que é a tomada de decisão apoiada, quando a pessoa consegue exprimir sua vontade, mas necessita de um apoiador. Então, nesses casos de inventário extrajudicial, é muito importante que a família, antes abra um procedimento para sujeitar aquela pessoa a uma curatela, porque ela vai ter que estar devidamente representada. Claro que se ela for menor de idade, os pais já são os seus representantes e o Ministério Público estará lá para também buscar proteger ainda mais aquela criança ou aquele adolescente. Mas se tratando de uma pessoa maior de idade, aí de fato vai precisar de uma medida de proteção para que ela esteja devidamente representada ou assistida no inventário extrajudicial, sem prejuízo, obviamente, também da oitiva do Ministério Público nesse procedimento, em razão dessa questão. Doutor Edilson Barbosa, muito obrigado pela pergunta enviada. Daqui a pouquinho tem mais pergunta que está chegando pelo nosso WhatsApp. Doutor Flávio Grutti, algum complemento ainda sobre esta questão que envolve o incapaz? A questão da interdição que o doutor Jailton falou, isso, quando você cogita na família, gera um impacto muito ruim, porque quando fala em interdição, você pensa em incapacidade, você pensa até que seria uma traição ao seu ente querido. E, na verdade, é um instituto do direito que é necessário. Principalmente, até pegando um apêndice aqui da matéria, quando você tem seus pais idosos e você começa a tomar conta do seu pai de uma maneira informal, que seria uma curatela informal. Isso pode dar algum problema lá na frente, porque algum irmão pode eventualmente cogitar que você está cuidando mal do pai, que eventualmente você esteja gerindo mal os recursos. E ficar na informalidade é muito ruim. Apesar do nome feio, por assim dizer, se você está numa situação de curatela informal, é melhor que a formalize por meio de um processo de interdição, porque todos estarão mais seguros. Doutor Jailton, o que seria a cessão de direitos hereditários e para que serve? Ótima pergunta. O que é? Vamos lá. Cessão de direitos hereditários nada mais é do que um negócio jurídico que pode se caracterizar como uma compra e venda de bem imóvel ou como uma doação. Então, basicamente, se eu sou herdeiro, eu posso ceder os meus direitos sobre aquela herança. Eu não cedo a minha qualidade de herdeiro porque ela é intransmissível. Só eu sou filho. O Sérgio não é filho do meu pai, então eu posso fazer uma cessão dos meus direitos. E é interessante, Sérgio, porque esse é um contrato que nós chamamos de contrato aleatório. O que é o contrato aleatório? É um contrato de risco. Eu falo, Sérgio, quer comprar os meus direitos hereditários? Aí o Sérgio vai olhar e fala assim, rapaz, o pai do Jailton deixou aí umas fazendas, uns imóveis, você me vende por quanto, Jailton? Fala assim, olha, a minha expectativa é receber 2 milhões de reais de herança, mas eu faço por 1 milhão de reais. Aí o Sérgio vai lá e paga 1 milhão de reais esperando receber 2 milhões.
pode acontecer de no final do inventário o Sérgio não receber absolutamente nada. Por quê? Apareceram credores do falecido. O patrimônio foi sendo utilizado para pagar as dívidas e no final não recebeu nada. Tem um trecho de uma música nordestina que eu gosto muito, que o autor diz o seguinte: se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. E é exatamente isso a sessão. Amanhã você pode receber tudo, inclusive nada. Então, é preciso tomar muito cuidado. Então, o sujeito, o herdeiro, cede os seus direitos. Essa sessão pode ser onerosa, nesse exemplo que eu dei, ou pode ser gratuita. Eu falo, olha, simplesmente vou ceder os meus direitos para a minha mãe. Eu não quero nada, já estou encaminhado na vida, a minha parte da herança vai ficar com a minha mãe ou com a minha irmã. Aí é uma sessão gratuita. Sessão gratuita tem que pagar ITCMD, porque ela tem natureza de doação. E a sessão onerosa eu vou ter que pagar ITBI, porque ainda que o patrimônio seja composto só de bens móveis, o Código Civil no artigo 80 fala que a herança ela é considerada um bem imóvel. O direito à sucessão aberta é considerado um bem imóvel, então tem um fato gerador do ITBI também. Então, a grosso modo, essa é a seção de direitos hereditários. Me fez lembrar o mercado de precatórios, né, doutor Flávio Grutti? Você sabia que o Jailton é músico, né? Ah. É, tecladista. Canta também, né, Jailton? Não, eu sou péssimo cantor. É péssimo cantor, mas é músico. Por isso que ele já fala com essa empolgação. A seção de direitos hereditários é um instrumento até desconhecido atualmente, porque, como bem pontuou o doutor Jailton, na seção de direitos hereditários, primeiro, você só pode utilizar-se desse negócio jurídico depois da abertura da sucessão. O que é a abertura da sucessão? É o evento morte. Quando começa a sucessão? Com a morte. Antes você não pode fazer nada com a herança, porque caracteriza o pacta de Corvina. Você não pode transacionar herança de pessoa viva. Mas depois que aconteceu a morte, abriu a sucessão e você pode fazer a cessão de direitos hereditários. Aí o que acontece? Olha que interessante. Suponhamos uma família e um dos filhos sempre andou naquele carro do pai, aquele carro A. E ele acha que aquele carro A é dele, mas aquele carro A não é dele. Quando acontece o evento morte, abre-se um condomínio pró-indiviso. Por que pró-indiviso? Ainda não está dividido. Todo mundo é dono de tudo em condomínio. Flávio, aquele filho que está lá no Japão, bem separado da família, ele passa a ser dono de tudo igual aqueles outros dois que estão aqui no Brasil? Passa. E aquele carro que o filho mais velho utiliza é dele? Não é dele se está em nome do pai. Então, a cessão de direitos hereditários, você não singulariza o bem. Esse filho, no nosso personagem, ele não pode fazer uma cessão de direitos hereditários onerosa, te vendendo, e estou vendendo o meu carro, porque o carro não é dele, o carro é de todos. Cessão de direitos hereditários, você vende o seu direito à herança, a sua quota-parte, integral ou parcial, não sei, mas você não singulariza o bem. Aí surge aquela questão de muitos contratos de gaveta no curso do inventário, que os herdeiros falam, não, nós estamos todos acordes com a venda, e acabam vendendo aquele bem sem autorização do juiz. Isso é muito perigoso, porque pode aparecer um outro herdeiro que estava sumido, pode aparecer dívidas a serem pagas, e aquela transação, ainda que seja com terceiro de boa-fé, pode ser ineficaz para o inventário. Ainda sobre essa seção de direitos hereditários, me lembrou aquele mercado dos precatórios. É algo parecido assim? Seria, doutor Jailton? É porque a analogia ela é interessante exatamente porque o sujeito que compra um crédito, ele também, de certa forma, acaba assumindo um certo risco, né? O risco temporal e outros riscos também que são ali claramente estão relacionados àquela operação. Mas, assim, em relação à cessão de direitos hereditários, eu até acho que talvez o risco seja até maior, né? Quando essa cessão ela é onerosa. Mas o Flávio tocou num ponto muito importante, que é esse que acontece muito no Brasil, do herdeiro que quer vender um bem singular, achando que por ele ser herdeiro ele vai ter direito àquele bem. Ele não sabe se ele vai ter direito àquele bem. Se o falecido deixou 4 imóveis e 4 herdeiros, e cada imóvel vale R$200 mil, por exemplo, ou seja, aparentemente está tudo muito bem desenhado, e o herdeiro resolve, por meio de uma cessão de direitos hereditários, alienar o bem número 1,
ele também não sabe se ele vai ficar com o bem número 1, porque pode ser que o bem número 1 tenha que ser vendido para pagar as dívidas, então ele não pode fazer isso. A doutrina e a jurisprudência até tem admitido a cessão de bem singular, desde que todos os herdeiros concordem, façam por escritura pública e desde que não haja prejuízo para eventuais credores. Mas, na prática, a orientação que nós damos aqui, tanto eu e o Flávio já deu essa orientação, é não aliene bem singular por meio de cessão de direitos hereditários. E também não faça cessão de direitos hereditários por instrumento particular, porque a lei exige um instrumento público. Por enquanto. Enquanto não vier uma alteração do Código Civil, ainda se exige um instrumento público. 9h01, vamos fazer um intervalo no nosso debate. Aqui estamos falando sobre o direito de sucessões com o Dr. Jailton Lopes e Flávio Grutti. E já voltamos trazendo também perguntas que estão chegando pelo nosso WhatsApp. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, a última hora dessa sexta-feira, 27 de setembro de 2024, 9h05. Revista Justiça. Debate. Vamos para a segunda parte do nosso debate. Tema: o direito de sucessões, uma área que envolve a transmissão de patrimônio de uma pessoa falecida para os herdeiros. A questão que é complicada, delicada, envolve aspectos patrimoniais, emocionais. E estamos aqui com o Dr. Jailton Lopes, advogado e juiz de direito do TJDFT, mestre em ciências jurídicas e professor, e também o Dr. Flávio Grutti, advogado especializado em direito civil, professor, palestrante e também consultor. Dr. Jailton, vou aproveitar uma pergunta que chegou aqui pelo nosso WhatsApp. Inventário judicial. O inventariado era proprietário de uma empresa que possui um imóvel. Essa empresa, por ordem do juízo, não faz parte do inventário. É possível vender esse imóvel diretamente da empresa sem passar para o nome dos herdeiros, com a finalidade de economizar o ITCMD, ou é obrigatório, então, transferir esse imóvel para os herdeiros antes da venda? A pergunta da nossa ouvinte, Érica Oliveira. Obrigado, Érica. Ótima pergunta, vamos lá. E pergunta difícil, tá? Vamos tentar aqui vamos tentar de alguma forma ajudar a nossa ouvinte. O que acontece? As pessoas têm que entender que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física. É uma outra pessoa. E essa pessoa jurídica, da mesma forma que a pessoa física, ela pode ter seus próprios bens. Então, os bens da pessoa jurídica não se confundem com os bens dos sócios. O falecido que era sócio em uma pessoa jurídica, eu não levo para o inventário dele a empresa, eu levo para o inventário os direitos que ele tinha dentro daquela empresa. E quais são os direitos que uma pessoa tem dentro de uma empresa? As suas cotas. Então, uma empresa é formada por um capital social que é dividido em cotas. Se somos 2 sócios e cada um tem 50%, se um dos sócios morre, eu tenho que levar para o inventário as cotas dele, tenho que distribuir essas cotas para os filhos ou outros herdeiros. Isso não significa dizer que no momento em que eu partilho essas cotas para os herdeiros, esses herdeiros passarão a ser sócios na empresa. Porque eu preciso analisar o contrato social para ver se no contrato social há autorização para o ingresso dos herdeiros daquele sócio falecido na empresa. E geralmente não há, a não ser uma empresa familiar que já tem algo mais ali delimitado. Então, por isso que eu não posso vender esse imóvel da empresa, porque ele não pertence ao sócio que morreu, ele pertence a um ente que é a pessoa jurídica. Agora, também não conheço a situação concreta, me parece que o juiz não pode negar a partilha das cotas. Então, é direito dos herdeiros a partilha dessas cotas. E aí, voltamos aqui a um problema que muitas vezes acontece. O advogado não descreve muito bem o patrimônio. O advogado coloca nas minhas declarações: o falecido deixou uma empresa. Tá. Vou partilhar a empresa. Eu não tenho como partilhar uma empresa. Eu tenho como partilhar as cotas pertencentes àquele falecido. Então, como é que a gente resolve isso? As cotas são partilhadas. O imóvel que pertence à empresa, é óbvio que ele vai gerar um valor maior para aquela empresa. Uma empresa com vários bens imóveis vale uma coisa, uma empresa que não tem nenhum imóvel e não tem nenhum grande ativo vai valer provavelmente menos. Então, isso eu posso ter um valor maior das cotas. Eu faço a partilha das cotas,
Depois, os herdeiros vão ter que ajuizar uma ação chamada de apuração de haveres contra essa sociedade para avaliar exatamente o valor dessas cotas, e aí a sociedade pode pagar o valor dessas cotas, mas o imóvel não sai da empresa. Uma outra possibilidade é empresa familiar. Marido e mulher são os sócios dessa empresa. O marido falece. Os herdeiros, então, os filhos, podem, para resolver essa questão, eles podem abrir o inventário, podem dividir as cotas, depois se faz uma alteração no contrato social, eles ingressam na sociedade como sócios e depois faz uma extinção da sociedade, cada um levando uma parte do patrimônio da sociedade. Aí você consegue fazer isso. Mas, infelizmente, não dá para vender esse imóvel para pagar a tributação, a não ser uma sociedade. Por exemplo, vamos imaginar 3 sócios, um deles morreu e ele tinha participação muito pequena. Os outros 2 sócios podem fazer o que eles quiserem com a empresa. Então, eles têm autonomia para alienar os bens da empresa. Aí vai precisar entender o desenho societário. Doutor Flávio? Eu não entendi. Ela quer vender a empresa, a sociedade empresária ou os bens? Ela quer eu vou refazer a pergunta, né? O inventariado era proprietário de uma empresa que possui um imóvel. Essa empresa, por ordem do juízo, não faz parte do inventário. É possível vender este imóvel diretamente da empresa sem passar para o nome dos herdeiros com a finalidade de economizar justamente o ITCMD, ou é obrigatório transferir o imóvel para os herdeiros antes da venda? É a ponte, ela quer fazer a ponte. Entendo como o Jailton não pode. Tem que resolver essa questão da cota societária, tem que resolver essa questão primeiro com os herdeiros. Como que você faz essa apuração de haveres? É um processo específico. Porque para você ver o valor de uma cota, você não pega aquele capital que foi integralizado lá atrás, numa sociedade por cotas limitadas. Você tem que ver atualmente. Atualmente, quanto que vale aquela empresa? Você tem que aferir a parte patrimonial e a imaterial. O que aquela empresa tem? Por exemplo, tem o imóvel, 2 caminhões, 3 carros. E quanto vale a clientela daquela empresa? É a parte imaterial. Então, é a confluência desses 2 fatores que vai definir o valor da cota. Algum complemento ainda, doutor Jailton? Exatamente isso. É claro que a empresa, dependendo do seu desenho societário, ela pode vender os seus bens. É claro que isso pode gerar depois um problema na hora de fazer essa apuração de haveres. Então, os herdeiros em si, eles não podem vender, até porque o imóvel não pertence nem ao falecido, nem aos próprios herdeiros, pertence à empresa. Então, a empresa, estando ainda ativa, com seu administrador ali representando a empresa pode vender os bens dela. Agora, o que ele vai fazer com o dinheiro, a gente vai precisar analisar. Se vai ser incorporado na própria sociedade ou se, de fato, ele vai depois distribuir informalmente, o que não é o mais adequado para os herdeiros. Doutor Flávio, agora vamos para uma outra questão sobre dinheiro em conta conjunta do cônjuge falecido e do sobrevivente. Ele pode ser bloqueado após a morte do cotitular? Explica isso melhor para a gente. Quando o sujeito morre, normalmente tem uma correria muito grande para tirar o dinheiro da conta. É o mundo real. É o mundo real, porque todo mundo tem em mente que inventário demora e dá muita confusão. Quando o sujeito morre, o banco não tira automaticamente. Morreu, retirou o acesso à conta. O bloqueio não é automático. O bloqueio acontece quando você lavra a certidão de óbito e o cartório comunica ao sistema bancário. Aí você tem o bloqueio das contas correntes e bloqueia as contas correntes individuais do falecido e as contas correntes conjuntas. Então, não raramente acontece esse bloqueio e a viúva ou o viúvo fica sem dinheiro. Daí a necessidade de se nomear o mais rápido possível o inventariante, justamente para desbloquear pelo menos a meação do cotitular. Então vamos lá, objetivamente, morreu ao bloqueio da conta automático, não é automático com a morte. Vem depois da lavratura da certidão de óbito e o cartório vai informar o sistema bancário. Aí sim acontece esse bloqueio. E por falar em dinheiro, não sei se você me permite, uma das questões que é muito interessante é a tal da VGBL. VGBL é um plano de previdência aberto chamado de Vida Gerador Benefício Livre, VGBL. Isso é um dos pontos hoje em direito que mais
da controvérsia jurídica. Por quê? Suponhamos que o chefe da família, vamos colocar um personagem chamado João e Maria, ele instituiu a VGBL. E todo mês ele vai fazendo um aporte de recursos financeiros. Ou faz um aporte apenas de uma grande quantia e deixa lá. Bom, a discussão é a seguinte: se o João morrer, esse dinheiro da VGBL, ele vai ingressar no inventário, sim ou não? O que prevalece é que VGBL tem natureza securitária e, por essa razão, não vai para o inventário quando o instituidor estabelece quem vai ser o beneficiário. Então, por exemplo, João e Maria têm 3 filhos, A, B e C. João faz uma VGBL e coloca na apólice que aquele valor da VGBL, quando acontecer o evento morte, vai ser distribuído à razão de 1/3 para cada filho. Portanto, indicou beneficiários. Aí, se o João falecer, esse dinheiro não vai para o inventário, porque tem natureza securitária. Agora, onde vem a discussão? Existem alguns posicionamentos isolados, né? Tem alguns tribunais, alguns julgados que entendem que não seria uma natureza securitária, mas seria um investimento. E em razão do investimento, todo mês o instituidor vai capitalizando dinheiro com algum objetivo. Isso normalmente é muito difícil de provar e fica afastado quando é indicado o beneficiário. Agora, finalizando, se você tem uma VGBL e João e Maria, eventualmente, se divorciam e fazem partilha, aí aquela VGBL, aquele dinheiro, ele vai ter a natureza de investimento, aí vai ser partilhado. Mas se eles continuam juntos e João falece, sai o direito de família de cena, entra o direito das sucessões, e você fazendo uma interpretação sistemática com o direito das sucessões e a natureza securitária, não vai para o inventário. Conseguiu compreender os dois termos? Está em vida, natureza de investimento, divorciou, partilha. Morreu, se tem a indicação do beneficiário, não vai para o inventário, não é sujeito a colação. Natureza securitária vai para os beneficiários que foram indicados pelo morto. Me fez até lembrar no passado, o doutor Jailton comentando nas redes sociais sobre a intenção do governo e a taxação da previdência privada, né, doutor Jailton? Exato, e nós temos hoje uma grande discussão sobre essa questão, principalmente se... O que acontece, na verdade? É que alguns estados, porque o imposto de transmissão causa-morte, que é o famoso ITCMD, ou ITCD, como queiram chamar, ele é um imposto de competência dos estados. Então, o estado vai legislar sobre aquele tributo. E alguns estados já começaram a olhar para o VGBL, porque ele tem essa particularidade até como um instrumento de planejamento sucessório para você evitar o inventário de uma parte do patrimônio, que é aquele capital que foi formado, ele é pago diretamente aos herdeiros ou a qualquer outra pessoa eleita pelo instituidor e, consequentemente, tendo natureza securitária. O Código Civil diz que o seguro de vida ele não entra no inventário, então você já teria uma grande economia tributária. Alguns estados começaram a tributar, a prever em suas leis o seguinte: o ITCMD incide também sobre o VGBL. Essa questão chegou ao STJ e a segunda turma do STJ já firmou o entendimento, consolidou seu entendimento no sentido de que o VGBL não é fato gerador de ITCMD, afastando então a aplicação de eventuais leis estaduais que estão querendo ali tributar. A questão chegou ao Supremo Tribunal Federal agora também. Um recurso extraordinário, repercussão geral reconhecida, relatoria do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli entendeu, em um voto muito interessante, que tanto o VGBL quanto o PGBL, que é um outro plano de previdência aberto também, eles não são fatos geradores de ITCMD. E isso, para a comunidade jurídica que atua com inventários e com planejamento sucessório, foi uma festa. Todo mundo gostou do entendimento, porque é algo já que é defendido há um bom tempo por estudiosos na matéria. E esse voto do ministro Dias Toffoli foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo ministro Flávio Dino. Então, no Supremo hoje, nós já temos 3 votos favoráveis à não incidência do ITCMD em relação ao VGBL. O ministro Gilmar Mendes, salvo engano, pediu vista
e aí ainda estamos aguardando o julgamento, mas para nós que atuamos com a área de inventários e com planejamento patrimonial, estamos ansiosos pela decisão aí do Supremo Tribunal Federal, resultado desse julgado. Só não venham falar de meritocracia, né, para fazer jus a receber a herança. Aí algumas pessoas aí defendem isso, dizendo que, olha, o imposto sobre a herança no Brasil, ele é muito baixo. Se olharmos em termos de percentual, a alíquota, de fato, outros países tributam muito mais. Mas nós temos que entender que no nosso país a carga tributária ela é muito elevada. E nós não podemos considerar só ali a alíquota do ITCMD no momento da morte. Temos que analisar que o sujeito em vida já gastou muito, já pagou muito tributo também. E muitas vezes o fator tributário é o fator que gera a demora dos inventários e gera a desvalorização do patrimônio, o que é ruim para a economia nacional também. Então, se a gente olhar com cuidado, com carinho, com responsabilidade essa questão, eu acho que nós temos que encontrar ali um caminho mais interessante para evitar uma supertaxação, digamos assim, entre parênteses, e evitar que esse aumento da alíquota gere também um desestímulo para o inventário e gere o aumento da informalidade no Brasil, que não é bom para ninguém. Doutor Flávio, vamos falar de alteração do Código Civil, temos um anteprojeto. E como fica então o direito sucessório? Temos preocupações? Como os senhores estão acompanhando? Há preocupação ou não há? Eu vejo que há uma controvérsia muito grande relacionada à figura do cônjuge e do companheiro, que tem o mesmo tratamento atualmente. Eu vejo algumas notícias dizendo que o cônjuge e o companheiro vão deixar de ser herdeiros necessários, não vão ter direito à herança. Não é nada disso. A alteração não tem esse alcance, eles continuam herdeiros. Mas há uma diferença. Hoje em dia, no ordenamento jurídico atual, os herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes, e na terceira classe, eu falei as duas primeiras classes, vêm os cônjuges e companheiros. Depois nós temos a quarta classe, que são os herdeiros facultativos, que começam nos colaterais. Esse é o arcabouço jurídico de hoje. No anteprojeto, a proposta é retirar o cônjuge e o companheiro da qualidade de herdeiro necessário. Com isso, ele deixa de ser concorrente com os descendentes e os ascendentes. Sim. Mas na ausência de descendente ou ascendente, ele continua com direito à herança. Vamos exemplificar. Hoje, por exemplo, o que regulamenta a concorrência de cônjuge com os descendentes do morto é o artigo 1829, inciso 1º do Código Civil. E lá tem algumas regras que, a depender do regime de casamento, o cônjuge vai concorrer com os filhos. Por exemplo, era casado com um falecido no regime de comunhão parcial de bens, e esse falecido deixou bens particulares dele. Bens que ele já tinha antes do casamento, ou que ele recebeu, por exemplo, de doação ou de herança. São bens particulares. Nesses bens particulares, hoje, a esposa não meia, mas ela pode, eventualmente, ser herdeira concorrente com os filhos. Hoje, no arcabouço jurídico, a qualidade de herdeira necessária do cônjuge ou companheiro permite que haja concorrência com os filhos. Agora, se ela deixar a qualidade de herdeira necessária de terceira classe, ela vai se tornar herdeira facultativa. Então, se o sujeito morre, não deixou descendentes e não deixou ascendentes, depois quem virá? Cônjuge ou companheiro. Aí vai herdar. Só isso a diferença. Com essa alteração, ela não vai deixar de concorrer com descendentes, mas não vai perder a qualidade de herdeira. Ela vai herdar se não tiver descendente ou ascendente. Existe alguma forma de ela permanecer como uma herdeira concorrente? Existe, se o autor da herança, claro, em vida, instituir essa qualidade por testamento. Isso vai permitir uma maior flexibilidade de planejamento sucessório. E para o senhor, doutor Jailton, que está acompanhando esse anteprojeto de alteração do Código Civil, algo preocupa? Eu acho que talvez um dos pontos mais sensíveis seja esse do cônjuge, porque isso envolve até uma questão cultural no Brasil, né? Nós
nós vivemos ainda em um país machista, nós temos até de forma estrutural, e nós infelizmente ainda nos deparamos com a situação daquele homem que é o arrimo de família, que constrói o patrimônio, e a mulher muitas vezes, quase sempre, ocupa um papel imprescindível na família de estruturação do lar, de cuidado, e esse é um papel importante que ajuda até o marido a prosperar no trabalho, em outras áreas, dentro de um aspecto mais patrimonial, e geralmente, por falta de conhecimento, essas pessoas não se preocupam com esse evento morte. Então hoje há essa preocupação no sentido de como o cônjuge para o anteprojeto vai deixar de ser um herdeiro legítimo necessário, significa dizer que se o sujeito não tiver descendentes nem ascendentes, se tiver só cônjuge, ele pode fazer um testamento e deixar 100% do patrimônio para quem ele quiser, excluindo completamente o cônjuge do patrimônio a título de herança. Então, me gera uma preocupação, eu confesso a você, porque na nossa sociedade ainda nós temos assim muitos casos como esse, e eu tenho particularmente essa preocupação. Confesso a você que não sei, mas é uma opinião assim muito particular, não sei se passa no Congresso Nacional essa alteração nesse ponto do cônjuge. Eu acho que vai haver uma pressão da sociedade, e particularmente até acho que é legítima essa pressão, para a gente poder também considerar essa questão, digamos, cultural e ainda estrutural que nós temos aqui no nosso país em relação a isso. Doutor Flávio? A mulher tem medo de falar sobre isso com o marido. E os casais têm que falar de dinheiro, têm que falar de morte, porque ela acontece. Eu tenho a mesma preocupação do Jailton. Acho que vai haver uma movimentação muito forte da ala feminina para regulamentar isso de melhor forma, porque hoje a gente ainda tem aquele modelo, Sérgio, de que o homem é o provedor, é o produtor de riquezas e a mulher fica no lar. Nós ainda temos isso em grande parte do Brasil. Está mudando. A mulher, pelo menos nas carreiras jurídicas, elas estão até com mais evidência que nós, homens. Isso é muito bom. Isso é muito bom, o crescimento das mulheres. Mas, repito, ainda há um receio muito grande da maior parte das mulheres de falar sobre dinheiro com os maridos. Inclusive, é muito comum, depois do evento morte, a viúva não sabe sequer se o falecido deixou 1, 2, 3 ou 10 contas correntes. Ficam literalmente apenas com os filhos e sem nenhum dinheiro, porque depois o cartório bloqueia a conta bancária quando informa ao sistema bancário. Então é uma preocupação muito grande, Sérgio. Doutor Jailton, temos hoje aí novas composições familiares, muito se fala de poliamor, né? Trisais. Isso também afeta o direito de família, as questões que envolvem justamente o que estamos falando aqui, as sucessões. Como é que está isso? Como que o advogado tem que se aprimorar e se atualizar? Essa é uma questão, uma das talvez mais polêmicas, né? Por quê? Porque o anteprojeto do Código Civil, de reforma do Código Civil, perdeu uma grande oportunidade, que foi a de olhar com atenção para esse fenômeno. Aqui nós não estamos dizendo que é legal ou é ilegal, não, legal ou ilegal não, mas se é moral ou imoral. Isso aqui, quem atua com o direito tem que pensar o seguinte: de que forma nós vamos poder proteger essas pessoas que vivem nessa situação? Porque isso é crescente no Brasil e no mundo. Ou seja, o poliamor, o poliafeto. Se eu tenho 3 ou mais pessoas que têm uma relação afetiva e se enxergam como família e vivem de fato em um núcleo familiar, hoje, se essas pessoas não têm uma proteção legal, não há lei protegendo essas pessoas dentro de aspectos patrimoniais. Se as pessoas vão hoje a um tabelionato de notas buscando uma proteção, pedindo ao tabelião que ele lavre uma escritura pública declaratória para que elas possam declarar que de fato elas vivem em uma união poliafetiva
e querem o mesmo tratamento de uma união estável e, consequentemente, direitos patrimoniais decorrentes de uma eventual ruptura dessa relação, seja pela separação de fato, seja pela morte, essas pessoas não vão conseguir. Porque o CNJ proibiu os cartórios de lavrar esse tipo de escritura. Aí a indagação e a reflexão que eu sempre apresento para os meus alunos, para outros colegas será mesmo que essas pessoas, quando o tabelião disser eu não posso lavrar essa escritura pública, será que essas pessoas vão voltar para as suas casas e vão desfazer a união? Não, elas vão permanecer como elas estão, só que em uma informalidade, que é aquilo que nós estávamos falando, e o operador do direito vai ter um grande problema depois. Agora, vale registrar, Sérgio, que a despeito de os cartórios não poderem lavrar essa escritura, isso não significa dizer que um juiz de direito não possa reconhecer essa relação. Porque o juiz de direito vai se debruçar sobre o ordenamento e vai ter que fazer uma interpretação que sempre será uma interpretação constitucional. E a Constituição nos dá talvez um dos maiores direitos que nós temos, que é o direito de liberdade, do qual emana a autonomia da vontade. E o direito de família ele é instituído e ele se relaciona dentro de um caráter eudemonista, que é uma concepção filosófica que diz que o projeto de vida de todo ser humano é buscar a sua própria felicidade. Então, se essas pessoas são felizes assim, se enxergam como família, temos que protegê-las de alguma forma. Então, esse talvez seja um dos grandes desafios do operador do direito que atua na área de família e sucessões, e o anteprojeto perdeu uma grande oportunidade de olhar com mais atenção para esse fenômeno e buscar proteção a essas pessoas. Doutor Flávio, já há questionamentos a respeito desses pontos colocados pelo doutor Jailton, mas também fica aquela questão, e a Previdência, como é que fica dos herdeiros, né, nessa situação? Vai dividir por 4? E o que mais podemos acrescentar nesse debate sobre a regulamentação dessas novas formas de família? Enquanto o doutor Jailton falava, eu fiquei imaginando, de repente, chegando ao meu escritório, vamos nos nossos personagens João e Maria, e aí vamos colocar um terceiro elemento, a Márcia. João, Maria e Márcia são personagens. Muito bem. João e Maria, se eles têm uma união estável e a Márcia aparece como amante, é uma situação. Mas se João, Maria e Márcia têm um trisal, significa que um conhece o outro e os três estão no mesmo objetivo, constituir família. Aí é um trisal. Se a Márcia fica à margem dessa relação, ela seria a amante, e a amante não tem direito. Como que se resolve uma questão como essa? Suponhamos que chegou no escritório. Doutor, nós estamos num trisal e o legislativo não nos atende, porque o legislativo chega mais tarde. As transformações na sociedade são mais rápidas. Por isso que, às vezes, o judiciário põe a chancela, criticam o ativismo judicial em certa medida, é necessário, porque o legislativo demora mais um pouco. Então, o que é aconselhável para quem tem um trisal e não tem a base jurídica para uma eventual ruptura do trisal? Faz uma escritura pública do imóvel, estabelecendo desde já que aquele apartamento A pertence à razão de 1/3 para cada um. Compraram um carro, é claro que no DUT não dá para colocar multipropriedade, mas façam um documento à parte dizendo que aquele carro B pertence aos 3 naquela proporcionalidade. Daí você consegue, de certa forma, garantir o direito dos 3, não a título de partilha numa eventual ruptura com as regras da comunhão parcial de bens, mas você consegue garantir a partilha dentro das regras de uma sociedade de fato. Qual é a diferença? Quando você tem uma presunção de esforço comum, você está eminentemente naquela parte da comunhão parcial de bens, são os aquestos. Agora, quando você está na esfera da separação de fato, cada um tem que provar a sua participação na aquisição daquele bem. E provar dá um trabalho, né? Dá um trabalho, mas se você deixar na escritura pública ou num contrato particular, conforme o caso, delimitado quanto pertence a cada um, aí fica muito mais fácil. Doutor Jailton, estamos quase na nossa reta final e também sei que muitos advogados acompanham as nossas entrevistas. E dentro desta área, né, do direito de sucessão que o senhor domina,
Qual o conselho final que o senhor deixa assim, qual a orientação que você deixa para o nosso ouvinte, advogado, advogada, ficar atento sobre essas questões? Para os nossos ouvintes, os advogados, as advogadas, a orientação é a que eu venho dando já há bastante tempo, que é estudar sempre e se atualizar sempre, porque o direito ele é muito dinâmico e o dinamismo do direito decorre do dinamismo da sociedade. A sociedade muda diariamente, constantemente. E o Flávio tocou num ponto importante, que é o legislador demora um pouco e até naturalmente. É impossível o legislador prever todas as alterações que ocorrerão na sociedade. Então, as alterações ocorrem, as mutações ocorrem, o legislador, atento a isso, precisa regulamentar. Só que entre a mutação na sociedade e a alteração legislativa, há um hiato. E cabe, então, ao advogado, muitas vezes, fazer uma interpretação constitucional a um caso para tentar levar ao Poder Judiciário e buscar maior proteção. Daí, o estudo constante, a atualização constante, porque esse profissional precisa estar atento às mudanças da sociedade. Na sua experiência como juiz, o que mais assim incomodava ou até era motivo de ter que mandar refazer uma peça, por exemplo, dentro de uma disputa judicial familiar? Um exemplo muito claro é pedidos equivocados. A via utilizada, uma via equivocada. Vou te dar um exemplo que para mim ele é muito emblemático. Certa vez, Flávio e Sérgio, eu estava no meu gabinete e aí entrou uma advogada e falou assim: doutor Jailton, eu acabei de peticionar, que vim aqui despachar com o senhor. Eu falei: pois não, doutor. Ela falou assim: não, doutor, é porque eu tenho um pedido aqui que um herdeiro foi excluído do inventário, ele tem que ser incluído aqui, porque ele é filho do falecido. Eu falei assim: tá bom, vou analisar. Aí quando eu analisei, não, era um suposto herdeiro, mas que não tinha sido reconhecido em vida pelo falecido. Então, ele formalmente não era filho, ele tinha que ajuizar uma ação de investigação de paternidade pós-mortem. E eu indeferi, obviamente, o pedido. E ela retornou no outro dia falando assim: doutor, o senhor indeferiu meu pedido? Eu falei assim: doutora, porque tem que ajuizar. E ela trouxe a foto do filho, falou assim: olha, doutor, olha para o falecido aqui, olha para o... É a cara dele, é filho. Parecia. Aí eu falei assim, aí a gente disse: não, doutora, mas eu não posso simplesmente olhar a fotografia e já reconhecer como filho, não compete a mim, tem uma vara de família que vai analisar. Então, tem que ser técnico, por isso tem que estudar e se atualizar, porque a tecnicidade é imprescindível para um bom andamento de qualquer processo. Doutor Flávio Grutti, estamos na nossa reta final. Quero já agradecer a sua participação aqui na Rádio Justiça, advogado, especializado em direito civil, palestrante, professor, consultor. Obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. E qual o seu conselho final ainda sobre esse tema tão caro, né? Casais, não percam o romantismo no casamento, mas desromantizem. Inventei agora essa palavra, a questão patrimonial. Saibam que a nossa vida não é infinita, é finita. Procurem advogados especializados e comecem a pensar como será ou como poderia ser ou como poderá ser o dia seguinte, porque hoje estamos aqui, amanhã provavelmente vamos pensar em como vamos deixar nossos entes queridos se eventualmente a morte chegar. E principalmente que eu vejo muita confusão judicial é que as pessoas vão deixando as coisas rolarem, né? Ou a pessoa morreu, a empresa ficou lá e não foi dado continuidade. Não estou falando do caso da pergunta que nós recebemos, não. Mas quando vai ver, então, já tem outras pessoas envolvidas e os fundadores da empresa já morreram. Isso vai gerando um pacote muito grande para ser resolvido. Os problemas vão se amontoando em espiral. Não pode, como diz no velho ditado, empurrar com a barriga. Tem que ir para cima, tem que resolver, até para todos se estabilizarem emocionalmente e continuar suas jornadas. Muito obrigado, doutor Flávio Grutti. Agradeço também ao advogado, ex-juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ele é mestre em Ciências Jurídicas e professor Jailton Lopes. Muito obrigado por estar conosco aqui. As suas considerações finais, doutor Jailton. Muito obrigado, Sérgio. Sempre é um prazer estar aqui na Rádio Justiça, hoje ao lado do querido amigo, professor Flávio Grutti, e quero dizer que estarei sempre à disposição, mandar um abraço para os nossos ouvintes. Obrigado aí pela nossa audiência de hoje. Espero retornar em breve com outras considerações sobre outros tantos temas relevantes do direito. Muito obrigado.
Eu, rapidamente, que está ainda com um tempinho, qual o conselho final, então, agora para o nosso ouvinte, não para o advogado? Para o ouvinte, é exatamente na linha daquilo que o Flávio falou, pensar mais no patrimônio e tentar sair um pouco da informalidade e aquele jeitinho brasileiro de deixar sempre para amanhã. Muitas vezes é muito fácil de você regularizar o seu patrimônio, você vai deixando para amanhã, muitas vezes se esquecendo que a morte é um evento futuro e certo. Futuro, todos nós passaremos por ela. Então nós temos que, de alguma forma, buscar regularizar essas situações patrimoniais para que os nossos sucessores possam tocar a vida e haja uma transmissão menos conflituosa do patrimônio. Só um dado, Sérgio, importante, você falou sobre empresas, 95% das empresas no Brasil são familiares, 95%. E dessas 95%, mais da metade não passa para a próxima geração. Ou seja, então nós temos um problema crônico no Brasil. As empresas são familiares, quem produz no Brasil é a família. A família produz muito com as empresas familiares. Só que se você imaginar que a grande maioria não vai passar para os herdeiros desses patriarcas, isso preocupa. Então os empresários hoje que têm empresas familiares e se preocupam com essa sucessão, é importante que eles se preocupem também com o planejamento patrimonial e sucessório. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Jailton Lopes, Dr. Flávio Grutti, e lembrando que esse debate vai ficar disponível também no YouTube da Rádio Justiça. 9h40, intervalo, na volta o nosso giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.